Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do momento que você estiver ouvindo esse áudio, eu quero te desejar um excelente dia. Pessoal, eu estava em falta aqui, estou meio atrasado com essas leituras, mas porque esses dias têm sido bem cheios, eu tenho ficado sem muito tempo para gravar. Mas estou aqui, tá? Separei um momento aqui do meu dia para conseguir ler essa leitura, espero pelo menos ler 2 capítulos aqui, mesmo que seja um pouquinho mais curtinho, a gente possa dar andamento, né, a esse livro incrível que a gente está lendo, para não ficarmos tanto tempo sem leitura, tá bom? Eu vou começar aqui, nós estamos no capítulo 6, tá bom? Vamos lá. 2 semanas antes da minha morte, saí de casa mais tarde do que o normal, e quando cheguei no colégio, o círculo de asfalto em que os ônibus escolares geralmente estava vazio. Um inspetor do escritório disciplinar anotava seu nome se você tentasse entrar pelas portas da frente depois de o primeiro sinal tocar, e não queria ser chamada durante a aula para ir me sentar no banco duro do lado de fora da sala do Sr. Petford, onde, como todos sabiam, ele fazia você se abaixar e batia no seu traseiro com uma tábua. Nossa. Ele tinha pedido ao professor de oficina para furar buracos na tábua para diminuir a resistência do vento durante o movimento e para doer mais quando batesse nos nossos jeans. Eu nunca tinha chegado tarde o suficiente nem feito nada ruim o bastante para ter direito à tábua, mas na minha cabeça, como na de todos os outros alunos, podia visualizá-la tão bem que me bunda ardia. Clarissa tinha me dito que os maconheiros mirins, como eram chamados no ginásio, usavam a porta dos fundos do palco deixada sempre aberta por Cleo, o zelador, que tinha interrompido o científico no meio e abandonado os estudos como maconheiro sênior. Então, naquele dia, eu me esgueirei para a área das coxias, prestando atenção aonde pisava com cuidado para não tropeçar nas várias cordas e fios. Parei ao lado de alguns andaimes e pus minha mochila no chão para pentear o cabelo. Eu tinha me acostumado a sair de casa usando um gorro de sininhos e depois trocá-lo, assim que fosse escondida pela casa dos Odewey, por uma velha boina preta de marinheiro do meu pai. Tudo isso deixava meu cabelo cheio de estática. E minha primeira parada geralmente era o banheiro das meninas, onde eu penteava para fazê-lo voltar ao normal. Você é linda, Suzy Salmão. Eu ouvi a voz, mas não consegui identificá-la imediatamente. Olhei em volta. Aqui, disse a voz. Olhei para cima e vi a cabeça e o tórax de Racing, inclinados no alto do andaime acima de mim. Oi, disse ele. Eu sabia que o Racing era afim de mim. Ele tinha se mudado da Inglaterra no ano anterior, mas Clarissa sabia que ele tinha nascido na Itália. O fato de alguém poder ter o rosto de um país e a voz de outro, e depois se mudar para um terceiro, era incrível demais para meu entendimento. Aquilo o tornava imediatamente interessante. Além disso, ele parecia 800 vezes mais inteligente do que nós. E era afim de mim, o que acabei percebendo serem afetações. O paletó de smoking que ele usava para o colégio de vez em quando, e seus cigarros importados, que na verdade eram da mãe dele, pensava serem provas de sua educação mais refinada. Ele sabia e via coisas que o restante de nós não via. Naquela manhã, quando ele falou comigo lá de cima, meu coração foi ao chão. Pessoal, eu tive que mudar aqui de lugar porque eu tava na sala e tava tendo um barulho ali da minha esposa que tá dando aula, tá? Então eu vim aqui pro terraço. Pode ser que vocês ouçam um barulho de passarinho, porque tem uma família de sabiá que mora aqui no entorno. Mas, fora isso, acredito que a gente não tenha tantas interrupções. Espero eu que o vizinho não invente de colocar música alta, tá bom? Vamos lá, continuar aqui. Se eu, infelizmente, começar muito barulho no entorno, eu vou ter que parar essa gravação e retornar em outra hora. Cadê? Vamos lá. Naquela manhã, quando ele falou comigo lá de cima, meu coração foi ao chão. O primeiro sinal não tocou? Perguntei. Tem o senhor Morton na sala de aula, na sala de chamada, disse ele. Isso explicava tudo. O senhor Morton tinha uma ressaca perpétua, que estava no auge pela manhã. Ele nunca fazia chamada. O que você está fazendo aí em cima? Sobe viver, disse ele, tirando a cabeça e os ombros do meu campo de visão. Excitei. Vem, Suzy. Foi o único dia da minha vida em que fui indisciplinada. Ou pelo menos agi como se fosse. Pus o pé na primeira barra do andaime e estendi os braços para o primeiro travessão. Traz suas coisas, aconselhou Ray.
Gente, começou aqui uma música bem na hora da gravação. Eu vou parar aqui daqui a pouquinho essa gravação e vou ouvir pra ver se tá aparecendo muito no fundo. Se tiver, eu vou ter que parar e voltar em outra hora e vai atrasar um pouquinho mais. A gente vai ter que parar. Vamos lá, pessoal. Eu vi aqui que a música em si, ela tá distante e o microfone aqui não tá pegando, o que é ótimo. É só os pássaros que estão saindo mais na gravação, mas acho que dá até um barulho legal, tá? Não vou parar não. Só parei naquele momento porque minha vizinha tava batendo um pote ali, não sei. Deu pra sair, aí eu vi que isso saiu. Tá, mas vamos voltar aqui. Traz suas coisas, aconselhou Ray. Desci para pegar minha mochila e depois subi desequilibrado. Deixa eu ajudar você, disse ele, e pôs as mãos debaixo dos meus braços. O que, mesmo que eu estivesse protegida por minha parca de inverno, me fez ficar encabulada. Fiquei sentada por algum tempo com os pés pendendo para o lado de fora. Põe os pés para dentro, disse ele. Assim ninguém vê a gente. Fiz o que ele dizia e depois o encarei por um instante. De repente, me senti estúpida, insegura sobre o porquê estava ali. Você vai ficar aqui o dia todo? Perguntei. Só até o final da aula de inglês. Você está matando inglês? Era como se ele estivesse assaltando um banco. Eu vi todas as peças de Shakespeare ensinadas pela Royal Shakespeare Company, disse Ray. Disse Ray. Aquela piranha não tem nada para me ensinar. Naquele momento senti pena da Sra. DeWitt. Se chamasse a Sra. DeWitt de piranha fazia parte de ser mal, então eu estava fora. Eu gosto de Otelo, arrisquei. O jeito como ele ensina é uma bobagem infantil. O jeito como ela ensina é uma bobagem infantil. Uma espécie de versão vulgarizada do Mouro. Ray era inteligente. Combinado ao fato de ele ser um indiano da Inglaterra, isso tinha transformado em um marciano em Norristown. Aquele cara do filme que estava bem ridículo com aquela maquiagem preta de seu. Sir Laurence Olivier, você quer dizer. Ray e eu ficamos calados. Calados o suficiente para ouvir tocar o sinal do fim da chamada. E 5 minutos depois, o sinal dizendo que deveríamos estar no primeiro andar na sala da senhorita DeWitt. A cada segundo que passava depois desse sinal, eu podia sentir minha pele esquentar e o olhar de Ray se espichar para o meu corpo, absolvendo minha parca azul brilhante e minha mini saia verde com meias Days Queen combinando. Meus sapatos de verdade estavam ao meu lado na mochila. Eu calçava um par de botas imitando pele de carneiro com um recheio sintético sujo saindo como tripas de animal por cima e pelos lados. Se eu soubesse que essa seria a cena de sexo da minha vida, talvez tivesse me preparado um pouco e tornado a usar minha porção de beijar sabor morango banana ao passar pela porta. Eu podia sentir o corpo de Ray se inclinando na minha direção, e o andaime debaixo de nós rangendo por causa do movimento. Ele é da Inglaterra, pensava eu. Seus lábios chegaram mais perto. O andaime se inclinou. Eu estava tonta, prestes a ser engolfada pela onda do meu primeiro beijo, quando nós dois ouvimos alguma coisa. Congelamos. Ray e eu deitamos um do lado do outro e ficamos olhando para as luzes e os fios no teto. No instante seguinte, a porta do palco se abriu e o Sr. Pettiford e a professora de arte, senhorita Ryan, entraram, sendo reconhecidos pelas vozes. Havia uma terceira pessoa com eles. Não vamos tomar medidas disciplinares agora, mas faremos isso se você insistir, dizia o Sr. Pettiford. Senhorita Ryan, trouxe os materiais? Trouxe. A senhorita Ryan tinha vindo de um colégio católico para o Kennedy e assumido o departamento de arte de 2 ex-hippies, despedidos quando o forno de cerâmica explodiu. Nossas aulas de arte tinham se transformado de experiências malucas com metais derretidos e guerra de barro em intermináveis sessões desenhando perfis de bonecos de madeira que ela posicionava em poses rígidas no início de cada aula. Só estou fazendo os deveres. Era Ruth Connor. Reconheci sua voz, e Ray também reconheceu. Todos tínhamos aula de inglês com a senhorita DeWitt no primeiro tempo. Isso, disse o Sr. Pettiford, não foi o dever. Ray segurou minha mão e apertou. Sabíamos do que eles estavam falando. Uma cópia xerox de um dos desenhos de Ruth tinha circulado pela biblioteca até chegar um menino no catálogo de fichas que foi surpreendido pelo bibliotecário. Se não me engano, disse a senhorita Ryan, nosso modelo de anatomia não tem seios. O desenho era de uma mulher reclinada de pernas cruzadas.
E não era de uma boneca de madeira com arames prendendo os membros. Era uma mulher de verdade, e os borrões de carvão, vegetal nos seus olhos, por acidente ou de propósito, lhe davam um olhar lascivo que faziam todos os alunos que haviam se sentirem altamente envergonhados ou muito felizes. Obrigado. Aquele modelo de madeira também não tem nariz nem boca, disse Ruth, mas a senhorita nos disse para desenhar rostos. Ryan apertou minha mão de novo. Chega, minha jovem, disse o Sr. Petterfort. Está óbvio que foi a pose de repouso nesse desenho, em especial, que o transformou em alguma coisa que o menino Nelson iria xerocar. Isso é culpa minha? Sem o desenho não haveria problema. Então é culpa minha? Estou sugerindo que você pense em que situação isso coloca o colégio e nos ajude desenhando que a senhorita Ryan manda a turma desenhar sem fazer acréscimos desnecessários. Leonardo da Vinci desenhava cadáveres, disse Ruth baixinho. Entendeu? Entendi, disse Ruth. As portas do palco se abriram e se fecharam, e um instante depois, Ryan e eu pudemos ouvir Ruth Connor chorando. Ryan formou a palavra "vamos" com a boca e fui até a beirada do andame, passando o pé para o lado de fora para encontrar um apoio. Naquela semana, Ryan me beijaria perto do meu escaninho. Não aconteceu em cima do andame como ele queria que acontecesse. Nosso primeiro beijo foi como um acidente, um lindo arco-íris de gasolina. Desci do andame de costas para ela. Ela não se mexeu nem se escondeu, só ficou me olhando enquanto me virava. Estava sentada em um caixote de madeira perto dos fundos do palco. À sua esquerda estavam penduradas 2 cortinas velhas. Ela me viu caminhar em sua direção, mas não enxugou os olhos. Suzy Salmão, disse ela, só para confirmar. Até aquele dia, a possibilidade de eu matar o primeiro tempo e me esconder nas coxias do auditório eram tão remotas quanto a de uma menina mais inteligente da nossa turma ser alvo dos gritos do encarregado da disciplina. Fiquei de pé na frente dela, de chapéu na mão. Que chapéu ridículo, disse ela. Levantei o gorro de sininho e olhei para ela. Eu sei, minha mãe que fez. Então, você escutou? Posso ver? Ruth desdobrou a xerox muito manuseada e eu olhei. Usando uma caneta esferográfica. Brian Nelson tinha feito um buraco obsceno onde as pernas estavam cruzadas. Tive um movimento de recuo e ela ficou me olhando. Pude ver alguma coisa brilhando em seus olhos, uma pergunta secreta. Então ela se inclinou e tirou da mochila um caderno de desenho de couro preto. Lá dentro era lindo, desenhos de mulheres sobretudo, mas de animais e homens também. Eu nunca tinha visto nada parecido antes. Cada página estava coberta com seus desenhos. Percebi então como Ruth era subversiva. Não porque havia desenhos de mulheres nuas que eram mal utilizados pelos seus colegas, mas porque era mais talentosa do que seus professores. Ela era o tipo mais silencioso de rebelde. Sem remédio, na verdade. Você é boa mesmo, Ruth, disse eu. Obrigada, ela disse. E continuei a folhear as páginas de seu caderno e a sorvê-las. Eu estava, ao mesmo tempo, assustada e fascinada pelo que existia naqueles desenhos debaixo da linha preta do umbigo. O que minha mãe chamava de máquina de fazer neném. Eu disse a Lindsay que nunca teria um bebê. E quando tinha 10 anos, passei quase 6 meses dizendo a qualquer adulto que quisesse escutar que pretendia ligar as trompas. Eu não sabia exatamente o que isso significava, mas sabia que era drástico, precisava de cirurgia. E aquilo fazia meu pai dar gargalhadas. Para mim, Ruth passou de esquisita a especial. Os desenhos eram tão bons que naquele momento eu esqueci as regras do colégio. Todos os sinais e apitos aos quais, como alunos, esperava-se que respondêssemos. Depois de Milharal ser isolado, vasculhado e em seguida abandonado, Ruth ia passear lá. Ela se enrolava em um grande chale de lã da avó, por baixo do velho e maltrapilho casaco de lã grossa do pai. Ela logo reparou que os professores das matérias que não fossem ginásticas não a denunciavam quando ela matava a aula. Ficavam felizes por não tê-la ali. Sua inteligência a tornava um problema. Exigia atenção e apressava as aulas que eles tinham preparado. E ela começou a pegar carona com o pai de manhã para evitar o ônibus. Ele saía muito cedo e levava sua marmita de metal vermelho e tampa oblíqua que ele a deixava fingir ser o celeiro das Barbies, quando ela era pequena e onde agora escondia Bourbon. Antes de deixá-la no estacionamento vazio, ele parava o caminhão, mas deixava a calefação ligada. Você vai ficar ligado hoje? Ele sempre perguntava. Ruth acendia. Uma saideira? E sem aquecer desta vez, ela lhe entregava marmita.
Ele abria, destampava a garrafa de bourbon, tomava um grande gole e depois passava para ela. Ela jogava a cabeça para trás teatralmente, colocava a língua no gargalo para que muito pouco líquido entrasse na sua boca. E então tomava um golinho fazendo uma careta, se ele estivesse olhando para ela. Ela descia da cabine alta, fazia frio, muito frio, antes de o sol nascer. Então ela se lembrou de uma coisa de uma das nossas aulas. Pessoas em movimento sentem menos frio do que pessoas paradas. Então ela passou a ir direto para o milharal, com passos rápidos. Falava sozinha e algumas vezes passava por mim. Muitas vezes descansava um instante, apoiada na cerca de arame que separava o campo de futebol da estrada de terra, enquanto via o mundo ganhar vida diante de seus olhos. Então nos encontramos todas as manhãs naqueles primeiros meses. O sol nascia sobre o milharal e Holiday, solto por meu pai, ia caçar coelhos, fazendo entrar e sair de trás de seus pés secos de milho morto. Os coelhos adoravam os gramados aparados dos terrenos de atletismo, e conforme Ruth se aproximava, podia ver suas formas escuras alinhadas junto ao giz branco da linha externa, como uma espécie de minúsculo time esportivo. Ela gostava dessa ideia, e eu também. Ela acreditava que bichos de pelúcia se moviam à noite, quando os humanos iam dormir. Ainda pensava que dentro da marmita do pai pudesse haver minúsculas vacas e ovelhas que encontravam tempo para pastar no bourbon e nas salsichas. Quando Lindsay deixou as luvas para mim de Natal, entre o limite mais externo do campo de futebol e o milharal, olhei para baixo certa manhã e vi os coelhos investigando, cheirando os cantos das luvas forradas com seus semelhantes. Depois vi Ruth pegá-las antes de serem agarradas por Holiday. Ela virou uma das luvas do avesso, fazendo a pele ficar do lado de fora, e a encostou no rosto, olhou para o céu e disse, obrigada. Eu gostava de pensar que ela estava falando comigo. Comecei a amar Ruth naquelas manhãs, sentindo que de alguma maneira que nunca poderíamos explicar em nossos lados opostos do meio termo, tínhamos nascido para fazer companhia uma à outra. Meninas diferentes que tinham se encontrado da maneira mais estranha, no arrepio que ela sentia quando eu passei. Ray era um andarilho. Desculpa, gente, vou voltar aqui. Ray era um andarilho como eu e morava bem no final da nossa área de expansão que ficava em volta do colégio. Ele tinha visto Ruth Connor andando sozinho pelos campos de futebol. Desde o Natal, ia e voltava do colégio o mais depressa possível, sem nunca se demorar. Ele queria que meu assassino fosse pego quase tanto quanto meus pais queriam. Até isso acontecer, Ray não conseguiria apagar os vestígios de suspeita de si próprio, apesar de seu álibi. Ele escolheu uma manhã em que seu pai não precisava trabalhar na universidade e encheu a garrafa térmica do pai com o chá doce de sua mãe. Saiu cedo para esperar Ruth e fez do círculo de cimento de onde se faziam os lançamentos uma espécie de acampamento, sentando-se na beirada de metal em que os lançadores apoiavam os pés. Quando a viu andando do outro lado da cerca de arame que separava o colégio do campo de futebol e dentro da qual ficava o mais reverenciado dos campos de futebol americano, esfregou as mãos e preparou o que queria dizer. Sua coragem, então, não vinha de ter me beijado, um objetivo que ele tinha resolvido cumprir um ano antes de conseguir fazê-lo, mas de se sentir, aos 14 anos, intensamente sozinho. Vi Ruth se aproximar vinda do campo de futebol, pensando em estar sozinha. Em uma casa velha que seu pai tinha ido vasculhar, ele tinha encontrado um presente para ela, que combinava com seu novo passatempo, uma antologia poética. Ela segurava o livro apertado. Viu Ray se levantar quando ainda estava um pouco distante. Oi, Ruth Connor, disse ele acenando. Ruth olhou para lá e o nome dele surgiu em sua cabeça, Ray Singer. Mas ela não sabia muito mais do que isso. Tinha escutado os boatos sobre a polícia ter visitado a casa dele, mas acreditava no que seu pai dizia. Nenhuma criança fez isso. Então andou até ele. Eu fiz um chá. Está aqui na minha garrafa térmica, disse Ray. Corei por ele lá no céu. Ele era inteligente quando o assunto era hotel. Mas agora estava se comportando como um prego. Não, obrigada, disse Ruth. Ela estava perto dele, mas com alguns bons metros mais do que o habitual a separá-los. Suas unhas marcavam a capa usada da antologia poética. Eu estava lá naquele dia, quando você e Suzy conversaram na coxia, disse Ray. Ele lhe estendeu a garrafa térmica. Ela não chegou mais perto, nem respondeu. A Suzy Salmão, precisou ele. Eu sei de quem você está falando, disse ela. Você vai à homenagem? Não sabia que ia ter uma homenagem, disse ela. Acho que eu não vou. Eu tinha os olhos fixos em seus lábios. Estavam mais vermelhos do que o normal por causa do frio.
Ruth deu um passo à frente. Quer manteiga de cacau? Perguntou Ruth. Ray levou suas luvas de lã até os lábios, onde elas se prenderam de leve na superfície rachada que eu tinha beijado. Ruth enfiou as mãos no bolso do casaco e pegou a manteiga de cacau. Toma, disse ela. Tenho milhares, pode ficar com essa. Que gentil, disse ele. Você vai pelo menos sentar aqui comigo até os ônibus chegarem? Ficaram sentados juntos na plataforma de cimento dos lançadores. De novo, eu estava vendo uma coisa que nunca teria visto, eles dois juntos. Aquilo tornava Ray mais atraente para mim do que ele jamais tinha sido. Seus olhos eram de um cinza bem escuro. Quando eu olhava a parede do céu, eu não hesitava em cair dentro deles. Aquilo se tornou um ritual para os dois. Nos dias em que o pai dele lecionava, Ruth levava um pouco de bourbon na garrafinha do pai. Se não, tomava um chá doce. Fazia um frio do cão, mas isso não parecia ter importância para eles. Eles conversaram sobre como era ser estrangeiro em Norristown. Liam poemas da antologia de Ruth em voz alta. Conversavam sobre como virar o que queriam ser. Médico, no caso de Ray, pintora poetisa no de Ruth. Formavam um clube secreto composto pelos outros esquisitos que conseguiam identificar na turma. Havia os óbvios como Mark Byles, que tinha tomado tanto ácido que ninguém entendia como ele ainda estava no colégio. Ou Jeremias, que era da Louisiana e tão estrangeiro quanto Ray. Depois havia os silenciosos, Art, que conversava animadamente com qualquer pessoa sobre os efeitos do formol, Harry Orland, tão tímido que usava o short de ginástica por cima do jeans, e Vicky Curtis, que todos pensavam estar bem depois da morte da mãe, mas que Ruth tinha visto dormindo em uma cama de agulhas de pinheiro atrás do terreno do ginásio. E algumas vezes falavam sobre mim. É tão estranho, disse Ruth. Quero dizer, a gente estudava na mesma turma, desde o jardim da infância, mas aquele dia na coxia, no auditório, foi a primeira vez que a gente olhou uma para a outra. Ela era muito legal, disse Ray. Pensou em nossos lábios se tocando enquanto estávamos sozinhos atrás de uma fileira de escaninhos. Em como eu tinha sorrido de olhos fechados e depois quase saído correndo. Você acha que eles vão encontrar o cara? Acho que sim. Você sabe que a gente está a uns 100 metros de onde aconteceu. Sei, disse ele. Os dois ficavam sentados na fina borda de metal do apoio dos lançadores, segurando chá nas mãos enluvadas. O milharal tinha virado um lugar onde ninguém ia. Quando uma bola saía do campo de futebol, um menino tomava coragem para ir buscá-la. Naquela manhã, o sol que nascia passava entre os pés do milho mortos, os pés do milho mortos, mas dele não emanava calor nenhum. Encontrei essas luvas aqui, disse ela, mostrando as luvas de couro. Você pensa nela em algum momento? Perguntou ele. Ficaram novamente calados. O tempo todo, disse Ruth. Um arrepio percorreu minha espinha. Algumas vezes acho que ela tem sorte, sabe? Eu odeio esse lugar. Eu também, disse Ray. Mas já morei em outros lugares. Isso aqui é só um inferno temporário, não permanente. Você não quer dizer que ela está lá, ela está no céu. Se é que você acredita nessas coisas. Você não acredita? Acho que não. Não. Eu acredito, disse Ruth. Não estou falando naquela balaquice de asas de anjo, mas acho que existe um céu sim. Ela está feliz? Lá é o céu, né? Mas o que isso quer dizer? O chá estava gelado, e o primeiro sinal já tinha tocado. Ruth sorriu para dentro da xícara. Bom, como diria meu pai, quer dizer que ela está longe deste buraco de merda. Quando meu pai bateu na porta da casa de Ray Singer, ficou paralisado pela mãe de Ray, Juana. Não que ela tenha sido imediatamente receptiva, e ela estava longe de ser alegre, mas alguma coisa em seus cabelos escuros, em seus olhos cinzentos e mesmo na estranha maneira como ela pareceu se afastar da porta depois de abri-la, tudo isso deixou-o perplexo. Ele tinha escutado os comentários descuidados da polícia a seu respeito. Para eles, ela era fria e snob, condescendente, estranha. Então foi isso que ele imaginou que iria encontrar. Entre e sente-se, disse-lhe ela, quando ele pronunciou seu nome, ao ouvir a palavra salmão. Os olhos dela haviam se transformado de portas fechadas em portas abertas, quartos escuros onde ele queria ser o primeiro a entrar. Ele quase perdeu o equilíbrio quando ela o conduziu até o pequeno vestíbulo na casa deles. Havia livros pelo chão com as lombadas para cima. Eram 3 fileiras a partir da parede. Ela vestia um sari amarelo e o que parecia ser calças capas de lamê dourado por baixo. Estava descalça. Caminhou sem fazer barulho pelo carpete e parou perto do sofá. Quer beber alguma coisa? Perguntou ela e ele assentiu. Quente ou frio? Quente. Enquanto ela desapareceria em um cômodo que ele não conseguia ver,
Ele se sentou no sofá quadriculado marrom, as janelas na sua frente, debaixo das quais os livros arrumados estavam cobertos por longas cortinas de musselina, que a forte luz do dia lá fora tinha de lutar para atravessar. Ele se sentiu de repente muito confortável, quase perto de se esquecer porque naquela manhã tinha verificado 2 vezes o endereço dos Sinkers. Algum tempo depois, enquanto meu pai pensava em como estava cansado, em como tinha prometido a minha mãe buscar uma roupa que estava há tempos na tinturaria, a senhora Singer voltou com um chá em uma bandeja e colocou na frente dele no carpete. Desculpe, mas não tem muitos móveis. O Sr. Singer ainda está procurando emprego. Ela foi até um cômodo contíguo e trouxe de volta uma almofada roxa para se sentar, que pôs no chão para ficar de frente para ele. O Sr. Singer é professor? Perguntou meu pai, embora já soubesse disso. Embora soubesse mais coisas do que eu gostaria sobre aquela bela mulher e sua casa pouco mobiliada. É, disse ela e serviu o chá. A sala estava silenciosa. Ela lhe estendeu uma xícara. Enquanto ele aceitava, disse: o Ray estava com ele no dia em que sua filha foi morta. Ele sentiu vontade de se perder dentro dela. Eita, gente, não é casado? Deve ter sido por isso que o senhor veio aqui, continuou ela. Foi, disse ele, quero falar com ele. Ele está no colégio agora, disse ela. O senhor sabe disso. Suas pernas vestidas com as calças douradas estavam encolhidas ao lado do corpo. As unhas de seus pés estavam compridas e sem esmalte. Sua superfície é deformada por anos de dança. Eu queria passar aqui e dizer à senhora que não desejo mal a ele, disse meu pai. Eu olhava para ele. Nunca o tinha visto daquele jeito antes. As palavras saíam de sua boca como fardos de que estivesse se libertando, verbos e substantivos encalhados, mas ele olhava para os pés dela, dobrando-se em cima do tapete bege, e para o modo como uma poça de luz filtrada tocava sua bochecha direita. Ele não fez nada de errado e amava sua filha. Uma paixão de estudante, mas mesmo assim uma paixão. Paixões de estudantes aconteciam o tempo todo com a mãe de Ray. O adolescente que entregava o jornal para sua bicicleta, esperando que ela estivesse perto da porta quando ouvisse o som do Philadelphia e Cooley, caindo na varanda. Esperando que ela saísse e, se saísse, que acenasse para ele. Ela nem precisava sorrir, e raramente sorria fora de casa. Eram seus olhos, seu porte de bailarina, a maneira como parecia pensar em cada movimento de seu corpo. Quando a polícia veio, entrou no hall escuro em busca de um assassino. Mas, antes de Ray aparecer no alto da escada, Juana os tinha entregado tanto que eles estavam concordando em tomar chá e sentar-se em almofadas de seda. Esperavam que ela caísse nas teias da conversa, na qual fiavam ao falar com qualquer mulher bonita. Mas ela só ia ficando mais ereta enquanto eles... Pessoal, vou voltar aqui, porque meu celular tocou o despertador e aí parou a gravação. Vamos lá. Esperavam que ela caísse nas teias da conversa, da qual se fiavam a falar com qualquer mulher bonita. Mas ela só ia ficando mais ereta, enquanto eles tentavam, com cada vez mais afinco, cair em suas graças. E ficou de pé ao lado da janela, enquanto interrogavam seu filho. Fico feliz pela Suzy ter tido um menino legal para gostar dela, disse meu pai. Vou agradecer ao seu filho por isso. Ela sorriu sem mostrar os dentes. Ele escreveu um bilhete de amor para ela, disse ele. Foi? Eu gostaria de ter sabido o que ia acontecer para fazer a mesma coisa, disse ele. Dizer a ela que a amava no último dia. É, mas o seu filho fez isso. Foi. Ficaram se encarando por um instante. Peraí, gente, que me dá uma perdida aqui. Ficaram se encarando por um instante. Tá. A senhora deve ter enlouquecido os policiais, disse ele, e sorriu mais para si do que para ela. Eles vieram acusar o Ray, disse ela. Eu não estava preocupado com o que pensavam de mim. Imagino que está sendo difícil para ele, disse meu pai. Não, eu não vou permitir isso, disse ela, séria, e tomou a xícara na bandeja. O senhor não pode ter pena de Ray nem de nós. Meu pai tentou gaguejar uma reação. Ela levantou a mão. O senhor perdeu uma filha e veio aqui por algum motivo. Vou conceder isso ao senhor e só isso, mas tentar entender nossas vidas, não. Eu não quis ofender, disse ele, eu só... A mão se levantou de novo. O Ray vai chegar em casa daqui a 20 minutos. Eu vou falar com ele primeiro para prepará-lo. Depois o senhor pode falar com meu filho sobre a sua filha. O que foi que eu disse? Eu gosto do fato de não termos muita mobília. Assim posso pensar que um dia podemos fazer as malas e ir embora. Eu espero que fiquem, disse meu pai. Disse isso porque tinha sido ensinado a ser educado desde pequeno. Uma educação que me transmitiu, mas também o disse porque parte dele queria mais dela. Daquela mulher fria que não era exatamente fria, daquela rocha que não era de pedra.
Com toda educação, disse ela. O senhor nem me conhece. Vamos esperar pelo Ray juntos. Meu pai tinha saído de casa no meio de uma briga entre Lindsay e minha mãe. Minha mãe estava tentando convencer Lindsay a ir com ela nadar. Sem pensar, Lindsay gritou: prefiro morrer. Com toda a força. Meu pai viu minha mãe congelar, depois explodir, fugindo para o quarto para chorar atrás da porta. Em silêncio, guardou o caderno de anotações no bolso, pegou as chaves do carro, penduradas perto da porta dos fundos, e saiu de fininho. Naqueles 2 primeiros meses, minha mãe e meu pai se moviam em direções opostas. Um ficava em casa, o outro saía. Meu pai adormecia na cadeira verde do seu quartinho e, quando acordava, se esgueirava com cuidado até o quarto e entrava na cama. Se minha mãe tivesse pegado a maior parte dos lençóis, ele dormia sem se cobrir, com o corpo em posição fetal, pronto para dar um pulo a qualquer momento, pronto para qualquer coisa. Eu sei quem a matou. Ele se viu dizendo para Juana Singh. O senhor contou para a polícia? Contei. O que eles disseram? Disseram que por enquanto nada, a não ser a minha suspeita. Liga o homem ao crime. Vou repetir essa frase, gente. Disseram que por enquanto nada, a não ser a minha suspeita, liga o homem ao crime. A suspeita de um pai, começou ela. Tem tanto poder quanto o instinto de uma mãe. Dessa vez ela sorriu mostrando os dentes. Ele vive nas redondezas. O que o senhor está fazendo? Investigando todas as pistas, disse meu pai, enquanto falava percebeu como aquilo soava. E o meu filho é uma pista. Talvez o outro homem assuste demais o senhor, mas eu preciso fazer alguma coisa, protestou ele. Aqui vamos nós de novo, senhor Salmão, disse ela. O senhor está me entendendo mal. Não estou dizendo que está fazendo a coisa errada vindo aqui. É a coisa certa, de certo modo. O senhor quer encontrar alguma coisa macia, alguma coisa quente em tudo isso. Sua busca trouxe o senhor até aqui. Isso é bom. Só estou preocupada que também seja bom para o meu filho. Não quero causar nenhum problema. Qual é o nome do homem? George Harvey. Era a primeira vez que ele dizia um nome em voz alta para alguém, a não ser Lynn Federman. Ela ficou calada e se pôs de pé. Virando-lhe as costas, caminhou até a primeira janela, depois até a outra e afastou as cortinas. O dia tinha a cor de depois do colégio que ela tanto adorava. Ela olhou para a rua esperando ver Ray. Ray já vai chegar. Vou encontrá-lo na rua. Se me dá licença, Sr. Salmão. Preciso vestir o casaco e calçar as botas. Ela fez uma pausa. Sr. Salmão, disse, eu faria exatamente o que o senhor está fazendo. Falaria com todo mundo que precisasse. Não diria o nome dele a muitas pessoas. Quando tivesse certeza, disse ela, encontraria um jeito discreto e o mataria. Ele podia ouvi-la no hall de entrada. O ruído metálico de cabides enquanto ela pegava o casaco. Alguns minutos depois, a porta foi aberta e fechada. Uma brisa fria entrou de fora e então na rua ele pôde ver uma mãe cumprimentando o filho. Nenhum dos dois sorriu. Suas cabeças estavam baixas, suas bocas se moviam. Ray tentava entender o fato de que meu pai estava esperando dentro de sua casa. No início, minha mãe e eu pensamos que só o óbvio distinguia Lynn Federman do resto da força policial. Ele era mais baixo do que os enormes homens uniformizados que geralmente o acompanhavam. Depois havia também os traços menos óbvios, o modo como ele muitas vezes parecia estar pensando consigo mesmo, sua falta de queda por ser engraçado ou tentar ser algo além de sério quando falava sobre mim e sobre as circunstâncias do caso. Mas conversando com minha mãe, Lynn Federman havia se revelado tal como era, um otimista. Ele acreditava que meu assassino seria pego. Peraí, gente, mas conversando com minha mãe. Será que ela tá falando dela ou do Lynn conversando com a mãe dela? Bom, acho que é o Lynn conversando com a mãe, né? Talvez não hoje nem amanhã, disse ele à minha mãe. Mas algum dia ele vai fazer alguma coisa incontrolável. Eles são descontrolados demais em seus hábitos para não fazer isso. Minha mãe precisou fazer sala para Lynn Federman, até meu pai voltar para a casa dos Singh. Na mesa da sala íntima, os lápis de cera de Buckley estavam espalhados em cima do papel de pão que minha mãe tinha estendido. Buckley e Nate tinham desenhado até suas cabeças começarem a despencar como flores pesadas, e minha mãe os tinha colhido no colo, primeiro um, depois o outro. Os deitados no sofá. Estavam ali dormindo um de cada lado, com os pés quase chegando na metade do sofá. Lynn Federman era cuidadoso. Desculpa, gente, comecei errado a frase. Lynn Federman era cuidadoso bastante para falar em voz baixa, mas minha mãe reparou que ele não era fã de crianças. Ele a viu pegar os 2 meninos no colo, mas não se levantou para ajudar nem comentar sobre eles, como outros policiais sempre faziam.
definindo-a por seus filhos, tanto os vivos quanto os mortos. O Jack quer falar com o senhor, disse minha mãe, mas tenho certeza de que está ocupado demais para esperar. Não estou não. Vi uma mecha preta de seus cabelos escapar de trás da orelha onde ela os tinha prendido. Aquilo suavizava seu rosto. Vi Lynn prestar atenção também. Ele foi até a casa daquele coitado do Ray Singer, disse ela, e recolocou a mecha caída no lugar. Lamento termos tido de interrogá-lo, disse Lynn. Disse ela, nenhum menino é capaz de... Ela não conseguia dizer, e ele não a obrigou. O álibi dele era sólido. Minha mãe pegou um lápis de cera de cima do papel. Desculpa, gente. Pronto. Lynn Federman ficou vendo minha mãe desenhar bonecos e cachorros de palito. Buck e Nate faziam barulhinhos enquanto dormiam no sofá. Meu irmão se encolheu em posição fetal e um segundo depois pôs o polegar na boca para chupar. Era uma mania que minha mãe tinha dito que precisávamos ajudá-lo a abandonar. Agora ela invejava aquela paz tão fácil. A senhora me lembra a minha mulher, disse Lynn depois de um longo silêncio, durante o qual minha mãe tinha desenhado um poodle laranja, o que parecia ser um cavalo marinho submetido a um tratamento de choque elétricos. Ela também não sabe desenhar? Ela não falava muito quando não tinha nada para dizer. Peraí, vou virar aqui a página, gente. Passaram mais alguns minutos. Uma bola amarela de sol, uma casa marrom com flores do lado de fora, cor-de-rosa, azuis, roxas. O senhor falou no passado. Ambos ouviram a porta da garagem. Ela morreu logo depois de nos casarmos, disse ele. Papai, gritou Buck, dando um pulo, esquecendo-se de Nate e de todos os outros. Sinto muito, disse ela ali. Eu também, disse ele, pela Suzy, de verdade. No hall dos fundos, meu pai cumprimentou Buckley e Nate efusivamente e gritando oxigênio, como sempre fazia quando nós o soterrávamos depois de um dia longo. Mesmo que soasse falso, animar-se para meu irmão era geralmente a parte preferida de seu dia. Minha mãe ficou olhando para Lynn Federman, enquanto meu pai ia dos fundos da casa até a sala íntima. Corra para a pia, eu queria dizer a ela. Olhe pelo ralo e para dentro da terra. Eu estou lá embaixo esperando, estou aqui em cima olhando. Lynn Federman tinha sido o primeiro a pedir para minha mãe minha foto do colégio quando a polícia pensava que eu poderia ser encontrada viva. Em sua carteira estava minha foto, junto com outras. Entre aquelas crianças mortas havia uma foto de sua mulher. Se um caso tivesse sido resolvido, ele tinha escrito a data da solução no verso da foto. Se o caso estivesse em aberto na cabeça dele, quando não nas fichas oficiais da polícia, o verso estava em branco. Não tinha nada escrito no verso da minha foto. Não tinha nada escrito no verso da foto da mulher dele. Lynn, como vai? Perguntou meu pai. Holiday se levantou e ficou pulando de um lado para o outro para meu pai fazer festa nele. Soube que foi visitar o Ray Singer, disse Lynn. Meninos, por que vocês não vão brincar no quarto de Buck? Sugeriu minha mãe. O inspetor Federman e o papai precisam conversar. Gente, assim a gente acaba o capítulo 6. Eu vi aqui que o capítulo 7 e o capítulo 8 são bem curtinhos. Então vou ler eles e aí a gente encerra a leitura de hoje, tá bom? Vamos lá, pessoal. Capítulo 7. Está vendo ela? Perguntou Buckley para Nate enquanto subiam as escadas com Holiday atrás. É a minha irmã? Não, disse Nate. Ela foi embora por um tempo, mas agora voltou. Corrida! E os três, 2 meninos e um cachorro, subiram correndo o resto da grande curva da escada. Eu nunca sequer tinha me permitido ter saudades de Buckley, com medo de que ele pudesse ver minha coragem em um espelho ou na tampa de uma garrafa. Como todo mundo, eu estava tentando protegê-lo. Ele é novo demais, disse eu para Franny. De onde você acha que vêm os amigos imaginários? Disse ela. Durante alguns minutos, os 2 meninos ficaram sentados debaixo do decalque emoldurado de um túmulo do lado de fora dos quartos dos meus pais. Era o túmulo de um cemitério londrino. Minha mãe tinha contado para Lindsay e eu a história de como meu pai e ela queriam coisas para pendurar nas paredes e uma velha que conheceram durante a lua de mel tinha lhes ensinado a fazer decalque de túmulos. Depois dos meus 9 anos, a maioria dos decalques tinha sido guardada no porão. E os espaços em nossas paredes suburbanas tinham sido ocupados por gravuras abstratas, brilhantes, que pretendiam estimular as crianças. Mas Lindsay e eu adorávamos os decalques de túmulos, especialmente aquele embaixo da qual Nate e Buckley estavam sentados naquela tarde. Deixa eu ver aqui. Lindsay e eu costumávamos nos deitar no chão debaixo dele. Eu fingia ser o cavalheiro retratado, e Holiday era o cão fiel deixado a seus pés. Lindsay era a mulher que ele tinha deixado,
Por mais sério que fosse o início, a brincadeira sempre terminava em risos. Lindsay dizia ao cavaleiro morto que uma mulher precisava tocar a vida, que ela não podia ficar presa pelo resto da existência a um homem congelado no tempo. Eu fingi exaltação e raiva, mas nunca por muito tempo. Ela acabava descrevendo seu novo amante, o açougueiro gordo que lhe dava pedaços de carne de primeira, o ágil ferreiro que lhe fazia ganchos. Você está morto, cavaleiro, disse ela. É hora de tocar a vida. Ontem à noite ela entrou aqui e beijou minha bochecha, disse Buckley. Beijou nada. Beijou sim. Foi? Foi. Você contou para sua mãe? É segredo, disse Buckley. A Suzy me disse que ainda não está preparada para falar com eles. Quer ver outra coisa? Claro, disse Nate. Os dois se levantaram e foram para o lado da casa reservada às crianças, deixando Holiday adormecido debaixo do decalque do túmulo. Vem ver, disse Buckley. Estavam no meu quarto. O retrato da minha mãe tinha sido levado por Lindsay. Depois de pensar um pouco, ela tinha voltado para pegar o broche Hip Deep Desamor. Também. O quarto da Suzy, disse Nathan. Buckley levou o dedo aos lábios. Tinha visto minha mãe fazer isso quando queria que ficássemos quietos. E agora queria o mesmo de Nate. Ele se deitou de bruço e acenou para Nate se deitar também. E eles se arrastaram como Holiday para debaixo da pilha de poeira, que era minha cama, até meu esconderijo secreto. No material esticado na parte de baixo do colchão, tinha um buraco, e lá dentro, coisas que eu não queria que ninguém visse. Eu precisava proteger o buraco de Holiday, ou ele estava arranhando para tentar soltar os objetos. Foi exatamente o que aconteceu 24 horas depois de eu sumir. Meus pais tinham vasculhado meu quarto à procura de um bilhete que explicasse meu sumiço e deixado a porta aberta. Holiday tinha levado embora as balas que eu guardava lá dentro. Espalhados debaixo da minha cama estavam os objetos que eu tinha esquecido. E um deles só Buckley e Nate poderiam reconhecer. Buckley desenrolou um velho lenço do meu pai e ali estava, o graveto manchado de sangue. No ano anterior, Buckley, então com 3 anos, tinha engolido o graveto. Nate e ele estavam enfiando pedras dentro dos seus narizes no nosso quintal dos fundos, mas Buckley tinha encontrado um pequeno graveto debaixo do carvalho em que minha mãe amarrava uma das pontas do varal. Pôs o galho na boca como um cigarro. Eu o via do telhado do lado de fora do meu quarto, onde estava sentada, pintando as unhas dos pés com o glitter magenta da Clarice e lendo a Seventeen. Eu sempre era incumbida da tarefa de vigiar o irmão menor. Lindsay não era considerada grande o suficiente. Além disso, era um cérebro em expansão, o que queria dizer que tinha liberdade para fazer coisas como passar aquela tarde de verão fazendo desenhos detalhados do olho de uma mosca em um papel milimetrado com sua caixa de 130 lápis de cor. Não estava calor demais lá fora, e era verão, e eu ia passar o tempo confinado em casa me embelezando. Tinha começado o dia tomando banho, lavando os cabelos e tomando banho de vapor. No telhado me sequei ao vento e passei laque. Tinha aplicado 2 camadas de glitter magenta, quando uma mosca pousou no aplicador do esmalte. Ouvi Nate fazer barulhos de provocação e ameaça, e olhei para a mosca com os olhos apertados, tentando distinguir todos os quadrantes de seus olhos que Lindsay estava colorindo dentro de casa. Uma brisa soprou, fazendo meus pedaços de unha cortada voarem para cima das minhas coxas. Suzy, Suzy! Nate estava gritando. Olhei para baixo e vi Buckley no chão. Era sobre esse dia que eu sempre contava a Holly quando falávamos sobre salvamento. Eu acreditava que fosse possível, ela não. Passei as pernas para o outro lado e desci pela minha janela aberta com um dos pés aterrissando em cima do banquinho de costura e o outro imediatamente na frente do primeiro, em cima do tapete trançado, e depois caindo de joelhos e me levantando. Peraí, gente. Me levantando como uma atleta. Desci o corredor a toda e deslizei corrimão abaixo como tínhamos sido proibidos de fazer. Gritei o nome de Lindsay e depois me esqueci dela. Corri para o quintal dos fundos, passando pela varanda fechada com tela, e pulei por cima da mureta do cachorro até o carvalho. Buckley estava sufocando, seu corpo dava pinote, e eu carreguei com Nate atrás até a garagem, onde o precioso Mustang do meu pai estava estacionado. Eu tinha visto meus pais dirigindo, e minha mãe tinha me mostrado como passar um carro hidramático da posição neutra para a posição de ré. Pus Buckley no banco de trás e peguei as chaves dentro do vaso de barro vazio em que meus pais escondiam. Dirigi até o hospital, acima do limite de velocidade o tempo todo. Queimei o freio de mão, mas ninguém pareceu se importar com isso.
Se ela não estivesse lá, disse o médico mais tarde para minha mãe, a senhora teria perdido seu menininho. Vovó Lynn previu que eu teria uma vida longa por ter salvado do meu irmão. Como sempre, vovó Lynn estava errada. Ai, nossa, gente. Uau, disse Nate, segurando o graveto, maravilhado ao ver como, com o tempo, o sangue vermelho ficava preto. Vou repetir, gente. Segurando o graveto, maravilhado ao ver como, com o tempo, o sangue vermelho ficava preto. É, disse Buckley. Seu estômago se revirou com a lembrança. Lembrança da imensa dor que ele tinha sentido. De como os rostos dos adultos mudavam em volta dele na imensa cama de hospital. Ele só os tinha visto tão sério uma outra vez. Mas enquanto no hospital seus olhos estavam preocupados e depois não estavam mais, atravessados por tanta luz e alívio a ponto de contagiá-lo, agora os olhos dos nossos pais tinham se apagado e nunca mais voltado. Senti-me fraca no céu naquele dia. Inclinei-me para trás no mirante e meus olhos se abriram. Estava escuro, e na minha frente havia um grande prédio em que eu nunca tinha entrado. Eu tinha lido James e o Pêssego Gigante quando era pequeno. O prédio parecia a casa de seus tios. Enorme, escuro e vitoriano. Tinha um belvedere. Durante um instante, enquanto meus olhos se acostumavam com a escuridão, pensei em ver uma longa fila de mulheres no belvedere apontando para mim. Mas segundo depois vi outra coisa. Eram corvos alinhados com os bicos segurando gravetos tortos. Quando me levantei para voltar para o duplex, eles levantaram o voo e me seguiram. Será que meu irmão tinha realmente me visto de alguma maneira ou será que ele era apenas um menininho contando lindas mentiras? Finalizamos o capítulo 7, pessoal. Aqui vamos para o capítulo 8. Esse é bem curtinho. A gente vai terminar e aí vai parar nele, tá bom? Vamos lá. Durante 3 meses, o Sr. Harris sonhou com edifícios. Via um pedaço da Iugoslávia no ponto onde palafitas de telhado de sapê davam lugar a torrentes furiosas de água por baixo. Lá em cima haviam céus azuis, margeando os fiortes no vale escondido da Noruega. Vi igrejas de ripas, cujas madeiras haviam sido esculpidas por construtores navais vikings, dragões e heróis locais feitos de madeira. Mas havia um edifício na Vologda, com o qual ele sonhava mais, a Igreja da Transfiguração. E foi esse sonho, seu preferido, que ele teve na noite do meu assassinato e nas noites seguintes, antes de os outros voltarem. Os sonhos não parados sonho com mulheres e crianças. Eu podia ver bem lá... Deixa eu voltar, gente, ficou estranho. Eu podia ver bem lá para trás o Sr. Heavy no colo da mãe, olhando para uma mesa coberta com pedaços de vidro colorido. Seu pai os separava em pilhas segundo o formato e o tamanho, e a profundidade e o peso. Os olhos de joalheiro de seu pai olhavam fundo cada peça à procura de rachaduras e defeitos. E George Heavy voltava sua atenção para a única joia pendurada no pescoço de sua mãe, uma grande peça de âmbar oval emoldurada de prata, dentro da qual havia uma mosca inteira e perfeita. Construtor. Era tudo o que o Sr. Heavy dizia quando era pequeno. Depois parou de responder a pergunta sobre o que seu pai fazia. Como podia dizer que ele trabalhava no deserto e que construía cabanas feitas de vidro quebrado e madeira velha? Ele fazia sermões para George Heavy sobre de que era feito um bom prédio, sobre como ter certeza de que se estava construindo uma coisa que iria durar. Então eram os velhos cadernos de desenho do pai que o Sr. Heavy olhava quando os sonhos não parados voltavam. Ele se impregnava de imagens de outros lugares e outros mundos, tentando amar o que não amava. E depois começava a ter sonhos com sua mãe da última vez que o tinha visto. Peraí, gente, ficou estranho. E depois começava a ter sonhos com sua mãe da última vez que a tinha visto, correndo por um campo ao lado da estrada. Ela estava de branco, calças capri brancas e um suéter branco justo de gola canoa, e seu pai e ela tinham brigado pela última vez no carro, quente, parado na frente de Truth or Consequence. Truth, né, que é de verdade, né? Truth. Não é Truth, é Truth. Or Consequence, né? Verdade ou consequência. No Novo México. Ele a tinha forçado a sair do carro. George Heavy ficou sentado imóvel no banco de trás, de olhos arregalados, com tanto medo quanto uma pedra, olhando aquilo como olhava tudo àquela altura, em câmera lenta. Ela corria sem parar, seu corpo branco, magro e frágil desaparecendo, enquanto o filho se agarrava ao colar de âmbar que ela havia arrancado do pescoço para lhe entregar.
Seu pai olhava a estrada. Ela foi embora agora, filho, disse ele. Não vai mais voltar. E assim a gente finaliza o capítulo 8. Lemos até a página 95, tá, pessoal? Então, a próxima leitura a gente vai começar na página 96. E é isso, pessoal. Essa é a leitura de hoje. Foi uma leitura um pouquinho mais curta, né? Acredito eu. Que como eu vou gravando aqui por partes, eu nunca sei em qual minuto a gente tá, né, da leitura. Mas foi muito para não deixar vocês sem leitura. Esses dias estão sendo bem corridos. Mas eu já vacilei muito, deixando muito vocês sem leitura. Então, não pude deixar mais um dia passar sem uma leitura, né? Então é isso, eu vou editar aqui rapidinho e vou postar. E espero que amanhã a gente consiga dar mais um avanço nesse livro. Está muito bom. E pelo visto, tem muita coisa nele que não foi adaptada. Eu tô vendo que tem muitas passagens aqui, eu não tô falando, né, pra não dar spoiler nem do livro, nem do filme. Mas tem muita coisa aqui que foi mais aprofundado do que no filme. No filme eles focaram muito na Suzy lá no céu e tudo mais, e na sua família. Aqui eles estão dando mais profundidade pro assassino dela e para alguns membros da família que antes não tinham tanto. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da leitura. Até amanhã e um grande abraço.